A paz, Senhor amados, voltamos para mais a leitura diária da Bíblia, livro de 2ª Crônica, capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Este edificou a porta alta da casa do Senhor e também edificou muito sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também o 2º e o 3º ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor Deus. Na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, do sucesso de Jotão e todas suas guerras dos seus caminhos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acás é ímpio e Círios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade. Capítulo 28. Acás é ímpio e os Círios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disto. Fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Nom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus entregou na mão do rei dos Círios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxera a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicri, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos, aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens entre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes presos. Porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais e acrescentai mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e despois diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre deles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acás busca o socorro dos reis da Síria e não o acha. Naquele tempo, o rei Acás enviou aos reis da Síria a pedir que o ajudassem. Depois disso, também os edomeus vieram e feriram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tine e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara Judá, que de todos se dera prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgat-Pilneser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não fortaleceu isso. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás,
porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para me ajudarem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seu sucesso e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém?